Vamos analisar os próximos 5 jogos de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que nesse meio tempo, o Palmeiras enfrentará a LDU nos 2 jogos da semifinal da Libertadores, assim como o Flamengo enfrentará o Racing 2 vezes, também pela semifinal da Libertadores. Vamos começar pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Bragantino, Botafogo e Flamengo e Atlético Mineiro e Cruzeiro. Bom, o Palmeiras enfrenta o Bragantino conquistou a vitória na última rodada pelo Campeonato Brasileiro, porém o Bragantino não vem num grande momento e já tem um bom tempo que o Bragantino não vem conseguindo grandes resultados. Se você olhar nos últimos 5 jogos, o Bragantino tem uma vitória no Campeonato Brasileiro, joga fora de casa contra o Palmeiras que vive um ótimo momento na temporada e está conseguindo muitos bons resultados também jogando em casa. Hoje é o líder do Campeonato Brasileiro. Acho que o Palmeiras nessa partida é muito favorito para conquistar os 3 pontos. Bom, terá Botafogo e Flamengo, clássico no Newton Santos. Jogo bem difícil para o Flamengo. O Flamengo jogou 4 clássicos no Campeonato Brasileiro. O Flamengo só conquistou uma vitória e desses 4 clássicos, os 4 foram no Maracanã. Esse clássico aí é no Newton Santos. O Botafogo é o mandante, é gramado sintético. Acho que assim é um jogo bem provável que o Flamengo perca pontos, ainda mais se você pensar que o Flamengo não vive um grande momento na temporada, tem tido dificuldade de marcar gols e tem tido dificuldade de vencer os últimos jogos no Campeonato Brasileiro. Então esse clássico aí é bem igual e assim não me surpreenderia nem um pouco se o Flamengo perdesse pontos para o Botafogo. Assim como o Flamengo, o Cruzeiro vai jogar um clássico após a data FIFA. O Cruzeiro joga fora de casa contra o Atlético Mineiro. É um clássico assim que o Atlético Mineiro não vive um grande momento na temporada, porém é clássico e as coisas se equilibram. O Atlético Mineiro joga em casa. É um confronto, assim como o Flamengo joga fora de casa contra o Botafogo, é clássico. O Atlético Mineiro, na minha opinião, tem um bom time, porém não faz um bom Campeonato Brasileiro. Está ali mais perto da zona do rebaixamento do que da disputa de classificação para a Libertadores. Então, assim, acho que o Cruzeiro é favorito nesse clássico, mas por ser clássico as coisas se equilibram. O Palmeiras vai enfrentar o Bragantino, que vive um momento muito ruim no Campeonato Brasileiro, apesar da gente ver ali que o Bragantino venceu na última rodada do Campeonato Brasileiro a equipe do Grêmio com um gol no último minuto de pênalti. É um momento ruim do Bragantino no Campeonato Brasileiro e esse momento ruim já vem numa sequência bastante grande. Por outro lado, o Palmeiras vive o seu melhor momento no Campeonato Brasileiro, tem na sua dupla de ataque Flaco Lopes e Vitor Roque, 2 jogadores que estão conseguindo decidir partidas e fazer com que o Palmeiras vença jogos. Com certeza é um confronto que eu vejo o Palmeiras muito favorito contra o outro clube paulista, só que no caso o Bragantino. Já no clássico carioca eu vejo um clássico muito equilibrado, porque o Botafogo, por mais que não faça um grande ano, ainda é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro, ainda vai jogar em casa e tem pela frente um Flamengo que neste momento é bastante irregular, uma equipe que vem jogando um futebol bem aquém do esperado e do que já jogou nesse Campeonato Brasileiro. Eu vejo um clássico bem equilibrado. Acho que uma vantagem que o Flamengo tem para esse clássico é que desta vez o Flamengo não perdeu jogadores na data FIFA e isso faz com que o Flamengo tenha, por exemplo, um bom tempo de descanso e de treinamento, mas eu acho bem provável sim que o Flamengo acabe perdendo pontos para o time do Botafogo. Já no clássico mineiro, o Atlético Mineiro joga em casa contra a equipe do Cruzeiro e assim como o Flamengo, eu acho que o Cruzeiro já viveu um momento melhor no Campeonato Brasileiro do que vive neste momento. Na última rodada, o Cruzeiro acabou perdendo ponto para o Sport, que hoje é o último colocado do Campeonato Brasileiro jogando em casa, um resultado realmente muito negativo para o clube mineiro. Dessa vez o Cruzeiro vai jogar fora de casa no clássico contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não faz um bom Campeonato Brasileiro, muito pelo contrário, é decepcionante o Brasileirão do Atlético Mineiro, que é muito irregular ao longo da temporada. Podemos dizer que, com certeza, a única competição que o Atlético Mineiro consegue ser mais regular é na Copa Sul-Americana, onde ele segue na disputa pelo título, mas é muito pouco pelo investimento que o time do Atlético Mineiro fez, principalmente no início da temporada. Assim como o Flamengo, eu vejo o Cruzeiro também perdendo pontos. A diferença é que o Botafogo está bem melhor no Brasileirão do que o Atlético Mineiro. Então, nessa rodada, com certeza, na minha opinião, quem tem o jogo mais complicado é a equipe do Flamengo. Na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, teremos Cruzeiro e Fortaleza e Flamengo e Palmeiras. O Cruzeiro joga em casa e é muito favorito contra a equipe do Fortaleza, uma vez que o Fortaleza é, nesse momento, uma das equipes que está na zona de rebaixamento. O time do Cruzeiro é bastante favorito, mas é sempre bom lembrar que o Cruzeiro enfrentou a equipe do Sport, lanterna do Brasileirão, e perdeu pontos jogando em casa. Claramente o Cruzeiro prefere enfrentar equipes que o atacam e ele vai ter que
nesse caso, atacar a equipe do Fortaleza, que provavelmente vai jogar fechado no Mineirão. É um jogo onde o Cruzeiro não pode pensar em perder pontos. Eu vejo o Cruzeiro bastante favorito, mas não adianta ser favorito se não conseguir mostrar em campo esse favoritismo. Mas o Cruzeiro enfrenta mais uma das equipes que estão na parte de baixo do Campeonato Brasileiro. E bom, teremos um duelo enorme entre Flamengo e Palmeiras. Acho que é o duelo que pode, com certeza, lá na frente decidir o Campeonato Brasileiro. O Flamengo joga no Maracanã contra a equipe do Palmeiras. Hoje é um duelo que dá para dizer que o Palmeiras vive um momento melhor do que o Flamengo. Acho que é um duelo onde podemos ver qualquer uma das equipes vencendo, independentemente de ser jogando no Maracanã ou no estádio do Palmeiras. Podemos ver, por exemplo, que o Flamengo vive o seu momento mais de irregularidade na temporada no Campeonato Brasileiro. A equipe vai precisar melhorar bastante nesse jogo. Já a equipe do Palmeiras vive com certeza o seu melhor momento. É um jogo difícil para ambas as equipes, mas o Flamengo provavelmente ter que vencer a partida, eu acho que para o Flamengo vai ser mais complicado. E aí o Palmeiras pode jogar um pouco mais fechado, tentando jogar no contra-ataque. Então acredito eu que é um jogo enorme para o Campeonato Brasileiro, mas principalmente para o time do Flamengo. Vai ser um jogo difícil para ambas as equipes. Na 29ª rodada, o Cruzeiro enfrenta o Fortaleza. Acho assim que o Cruzeiro é bem favorito para conquistar a vitória nesse jogo. Mas como a Mariana bem lembrou, o Cruzeiro enfrentou o Sport e não conseguiu conquistar os 3 pontos. E o Cruzeiro é sim um time que joga melhor quando enfrenta equipes que buscam propor mais o jogo, e aí o Cruzeiro consegue jogar mais em contra-ataque, em transição ofensiva. Porém, ainda assim, acho o Cruzeiro bem favorito nesse confronto, porque o Fortaleza não faz uma boa temporada. O Fortaleza, nesse momento, está na zona do rebaixamento. Se você olhar os últimos resultados, o Cruzeiro precisa conquistar a vitória, porque senão vai ficar cada vez mais distante da liderança e de quem sabe vencer o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, jogando em casa contra o Fortaleza, vai precisar demais desses 3 pontos. Precisa dessa vitória até para continuar ali na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. O confronto entre Flamengo e Palmeiras é um confronto que, dependendo do que acontecer na 28ª rodada, se o Palmeiras, por exemplo, vencer o Flamengo, o Palmeiras pode dar um passo bem grande para conquistar o Campeonato Brasileiro. Acho que as próximas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro são muito importantes para essa disputa. Vejo que o Palmeiras, nesse momento, está jogando mais que o Flamengo. O Palmeiras está vivendo um momento melhor. E embora o Flamengo jogue no Maracanã, eu não vejo o favorito nesse confronto. Não vejo porque, para mim, o Palmeiras hoje está melhor que o Flamengo e o Flamengo joga no Maracanã. Mas se você parar para pensar que os últimos 3 jogos do Flamengo no Maracanã, o Flamengo não venceu nenhuma das 3 partidas. Foram 3 empates. O Flamengo precisa da vitória, né? Se o Flamengo quiser ainda estar na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo precisa vencer um concorrente direto. O Flamengo enfrentou o Cruzeiro e não venceu, jogando no Maracanã. E agora vai precisar vencer o Palmeiras. Porque, como eu já comentei antes, os líderes do Campeonato Brasileiro desse ano não têm perdido tantos pontos assim. E se num jogo que é uma disputa direta, você está atrás na tabela do Campeonato Brasileiro, você joga em casa, se não vencer, fica muito difícil conquistar o título do Campeonato Brasileiro lá na frente. O Flamengo teria que ficar muito na torcida para o Palmeiras perder pontos nos outros jogos, e o Flamengo teria que fazer um final de Campeonato Brasileiro quase perfeito. Então o Flamengo precisa demais da vitória contra o Palmeiras no Maracanã. Indo para a 30ª rodada, Fortaleza e Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Bom, esses são os jogos que estão entre os jogos das semifinais da Libertadores. E isso, obviamente, faz diferença. O Flamengo joga fora de casa contra o Fortaleza nos últimos campeonatos brasileiros. Conquistou vitória, em outros empatou, em outros perdeu. Mas assim, o Flamengo é favorito nesse confronto. Sem dúvida nenhuma, o Flamengo é favorito nesse confronto. O Flamengo hoje disputa o título do Campeonato Brasileiro e o Fortaleza está na zona do rebaixamento. Como eu já tinha comentado, o Fortaleza não faz um grande campeonato brasileiro, muito pelo contrário, faz um campeonato brasileiro decepcionante. Pode ser que nesse jogo o Flamengo não esteja com seu time totalmente titular. O Flamengo vai ter jogado no meio de semana e o Fortaleza vai ter descansado, faz diferença também. É um jogo que o Flamengo é favorito, mas existe sim uma boa possibilidade do Flamengo perder pontos nesse confronto. Outro grande jogo dessa reta final do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Cruzeiro. O Palmeiras hoje está na liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos ver até lá, até esse confronto, como estará a tabela do Brasileirão. Mas o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro. Para mim, hoje o Palmeiras é favorito, ainda mais que vai jogar em casa. Porém, esse confronto aí fica entre os 2 jogos da semifinal da Libertadores. E isso, obviamente, pode fazer sim muita diferença, porque o Palmeiras vai estar jogando e o Cruzeiro vai estar descansando. Acho eu que o Palmeiras não vai colocar time misto nesse confronto com o Cruzeiro, porque é um confronto direto. Um jogo em que o Cruzeiro pode vencer o Palmeiras, é um jogo em que o Palmeiras provavelmente vai propor o jogo, o Cruzeiro vai ser o time que vai tentar jogar no contra-ataque, em transições ofensivas, e é bom lembrar que o Cruzeiro, embora tenha apenas empatado com o Flamengo
no Maracanã, o Cruzeiro fez um jogo muito bom contra o Flamengo, tanto no primeiro turno e também no Maracanã, no segundo turno. No primeiro turno, o Cruzeiro venceu o Palmeiras no Mineirão, e eu acho que pode ocorrer novamente o do Cruzeiro vencer o Palmeiras fora de casa agora. É um jogo bem equilibrado, ainda assim eu vejo o Palmeiras como favorito, porém, se o Cruzeiro vencer, eu não ficaria nem um pouco surpreso. No duelo entre Fortaleza e Flamengo, eu vejo o Flamengo bastante favorito. Eu sei que essa partida vai ser no meio dos 2 jogos da semifinal da Libertadores. Por mais que o Flamengo possa, inclusive, colocar alguns jogadores reserva nessa partida contra a equipe do Fortaleza, o Flamengo não pode nem sonhar em perder pontos, independentemente de quem entre em campo. O Fortaleza é uma equipe que pratica um dos piores futebol do Brasileirão. Não é de agora, por mais que tenha trocado de treinador e a equipe tenha melhorado um pouco, mas mesmo assim o Fortaleza ainda segue sendo uma das piores equipes da competição. O Flamengo sim vai jogar fora de casa, mas se você quer ser campeão brasileiro, você não pode nem sonhar em perder pontos para equipes que estão na zona de rebaixamento, e o Flamengo até que neste Campeonato Brasileiro conseguiu vencer todos os jogos com as equipes que estão na zona de rebaixamento. Então é importante que o Flamengo vença a partida contra a equipe do Fortaleza, independentemente de quem esteja em campo. Eu sei que vai ser no meio dos 2 jogos contra o Racing, mas o Flamengo vai ter que se virar, até porque ele perdeu pontos em jogos que ele não poderia perder. Já na partida entre Palmeiras e Cruzeiro, nós temos opiniões um pouco diferentes, e eu vejo uma probabilidade enorme do Palmeiras perder pontos, inclusive perder a partida, porque o time do Palmeiras vai estar jogando o primeiro jogo contra a LDU na quinta-feira no Equador, o que significa na altitude. E aí no domingo terá Palmeiras e Cruzeiro. Então o Palmeiras tem grandes chances de, se colocar seus principais jogadores em campo, eles estarem cansados. E se ele optar por não colocar seus principais jogadores em campo, ele vai ter que poupar jogadores. E isso, na minha opinião, faz com que o Cruzeiro se torne favorito da partida, mesmo jogando fora de casa. E para a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Vitória, Flamengo e Sport, e Juventude e Palmeiras. Essa é uma rodada que eu vejo as 3 equipes que estão na luta pelo título do Campeonato Brasileiro conquistando os 3 pontos. A equipe do Cruzeiro joga em casa, e por mais que ele vai ter que propor o jogo, eu vejo ele muito favorito, porque enfrenta mais uma vez uma das equipes que está na zona de rebaixamento, nesse caso a equipe do Vitória. É uma equipe que hoje com certeza tem um dos piores futebol do Campeonato Brasileiro. O Vitória realmente, a sensação que passa é que dificilmente vai se salvar, e o Cruzeiro vai jogar em casa, com certeza será muito favorito, tem tudo para conquistar os 3 pontos nessa partida, então acredito eu que o Cruzeiro vai conquistar mais 3 pontos aí. Já o Flamengo enfrentará a equipe do Sport pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. É sempre bom lembrar que no primeiro turno o jogo entre ambas equipes foi adiado por conta do Flamengo estar na Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo, por exemplo, vai jogar em casa contra o lanterna da competição, e eu vejo o Flamengo muito favorito, até porque esse duelo já vai acontecer pós a semifinal da Libertadores. Então é um jogo onde o Flamengo joga em casa, tem tudo para conquistar os 3 pontos. Já a equipe do Palmeiras, por mais que sim jogue fora de casa, vai enfrentar a equipe do Juventude, mas o Juventude é mais uma equipe que está na zona de rebaixamento. Então uma curiosidade é que os 3 times vão enfrentar equipes que estão na zona de rebaixamento. O Juventude sim vai jogar em casa, é um time que em certos momentos pode dar trabalho, mas na maior parte das vezes que enfrenta a equipe do Palmeiras, o Palmeiras com certeza tem totais condições de vencer, e o Palmeiras geralmente não perde pontos para a equipe do Juventude, mesmo quando joga fora de casa. Então eu vejo o Palmeiras conquistando mais 3 pontos nesse Campeonato Brasileiro. Essa é uma rodada em que o Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras são bem favoritos para conquistar a vitória nos seus jogos. O Cruzeiro enfrenta o Vitória está na zona do rebaixamento, o Cruzeiro joga no Mineirão. O Cruzeiro é bem favorito nesse confronto. Da mesma forma, o Flamengo contra o Sport. Esse jogo do Flamengo aí já vem depois da semifinal da Libertadores. Aí a gente já vai saber se o Flamengo está ou não está na final da Libertadores. O Flamengo também é muito favorito para conquistar os 3 pontos contra o Sport. Jogo no Maracanã. O Palmeiras enfrenta o Juventude fora de casa. O Juventude normalmente vai muito bem jogando em casa. Não dá para dizer exatamente isso nesse Campeonato Brasileiro. É uma equipe que tem tido altos e baixos, tem conquistado vitórias importantes em casa, porém isso nem sempre ocorre. Já o Palmeiras é uma equipe que vai muito bem quando enfrenta equipes que estão na segunda parte da tabela do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras normalmente conquista vitórias nesses jogos, mesmo quando não joga tão bem assim, ainda assim consegue conquistar os 3 pontos. Vejo o Palmeiras muito favorito nesse confronto, embora seja um jogo fora de casa. Acho que essa rodada
Todas as equipes que disputam o título do Campeonato Brasileiro devem conquistar a vitória. Se alguém não conquistar a vitória, vai perder pontos preciosos na disputa pelo título do Brasileirão. E no 42ª rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Cruzeiro, São Paulo e Flamengo e Palmeiras e Santos. Bom, o Cruzeiro joga fora de casa contra o Grêmio que nesse momento está no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. O Grêmio vive um momento melhor comparado a outros momentos no Campeonato Brasileiro. É um confronto bem equilibrado. Acho que o Cruzeiro pode ser visto como favorito. São Paulo e Flamengo. O Flamengo normalmente não vai bem contra o São Paulo fora de casa. Normalmente esse é um confronto em que o Flamengo perde pontos. Isso quando não perde o jogo. Acho que é um confronto muito difícil para o Flamengo. O Flamengo tem ido bem fora de casa no Campeonato Brasileiro. Porém, eu vejo o Flamengo perdendo pontos nesse confronto aí. Acho um jogo bem difícil para o Flamengo. Eu diria até que essa rodada dos times ali que disputam o título, o jogo mais difícil da rodada é o jogo do Flamengo. Acho que é um confronto que o Flamengo pode sim perder pontos. Palmeiras e Santos, clássico paulista. Embora seja clássico e normalmente, como eu digo, clássico se equilibra a partida. Acho o Palmeiras favorito contra o Santos. O Santos faz um Campeonato Brasileiro ali na disputa contra o rebaixamento. Nesse momento está fora do rebaixamento, porém está bem perto ali. Então, acho que o Palmeiras é bem favorito nesse confronto, joga em casa. Acho que é mais um jogo que o Palmeiras tem grande chance de conquistar a vitória. No duelo entre Grêmio e Cruzeiro, eu vejo um duelo equilibrado. Claro que, na minha opinião, o Cruzeiro, até por conta do seu estilo de jogo, enfrentando times grandes, pode se dar bem, porque o time grande geralmente acaba tendo que atacar, principalmente quando joga dentro de casa. Mas eu vejo um confronto bem complicado para o time do Cruzeiro, até porque o Grêmio atual não é exatamente o Grêmio do início do Campeonato Brasileiro, dá para dizer, inclusive, do Grêmio do primeiro turno. Hoje o Grêmio é um time muito mais equilibrado, que tem um sistema defensivo melhor do que tinha no início da competição. Hoje eu vejo um Grêmio conseguindo duelar até de certo ponto bem com certas equipes do Campeonato Brasileiro. Então acho um jogo difícil para o time do Cruzeiro e eu vejo sim o Cruzeiro perdendo pontos para a equipe do Grêmio. Já no duelo entre São Paulo e Flamengo, eu acho que é mais ou menos assim. Um time que quer ser campeão brasileiro não pode nem pensar em perder pontos para uma equipe que simplesmente não tem praticamente mais nada neste Campeonato Brasileiro para disputar, que é o time do São Paulo. Sim, o time do São Paulo está na luta por uma vaga na próxima Libertadores, mas o clima no São Paulo é muito ruim no momento. A torcida está muito decepcionada porque o time não vai conseguir conquistar nenhum título, não vai jogar, por exemplo, a semifinal da Libertadores, já foi eliminado da Copa do Brasil e só tem o Campeonato Brasileiro para disputar. Além do mais, o São Paulo é um dos rivais da equipe do Palmeiras. Então, eu vejo sim o Flamengo bem favorito para o duelo contra a equipe do São Paulo, por mais que o jogo seja de fora de casa e o Flamengo seja um time que tenha dificuldade de vencer o São Paulo no Morumbi. Já no clássico entre Palmeiras e Santos, eu vejo sim o Palmeiras bem favorito, mas como é clássico, tudo pode acontecer. Acho que o Santos e o Palmeiras, se eu não estou equivocada, vai ser o primeiro duelo entre eles. Um dos jogos do Palmeiras que está atrasado no Brasileirão é contra a equipe do Santos, só que no estádio do Santos, na Vila Belmiro. Então, sim, eu vejo o Palmeiras bem favorito para o clássico contra o Santos, mas clássico é clássico e tudo pode acontecer. Se inscreva no canal, deixe o seu like e seja membro. Bom, analisando os 5 jogos das 3 equipes que estão neste momento na luta pelo título do Campeonato Brasileiro, eu considero a tabela do Cruzeiro nesses 5 jogos mais fáceis do que Flamengo e Palmeiras. Eu vejo o Cruzeiro, por exemplo, jogando em casa em 2 oportunidades contra Fortaleza e Vitória. Eu acho que o Cruzeiro, com toda certeza, precisa conquistar os 6 pontos nesses 2 jogos. Fora de casa, ele tem 3 duelos contra 3 equipes consideradas grandes do futebol brasileiro. Um será fora de casa contra o Atlético Mineiro no Clássico de Minas. Eu acho o Cruzeiro favorito para essa partida. Apesar do jogo ser no estádio do Atlético Mineiro, vejo que sim, o Cruzeiro pode perder pontos, mas eu considero o Cruzeiro favorito no Clássico Mineiro. Já fora de casa, como eu já tinha mencionado antes, por mais que ele jogue fora contra a equipe do Palmeiras, é num momento importantíssimo da Libertadores. O Palmeiras vai ter que ter foco dividido entre o Brasileirão e a Libertadores, e isso é uma vantagem muito grande para a equipe do Cruzeiro, que terá a semana toda para descansar e poder focar nessa partida. E no 5º jogo, o Cruzeiro vai enfrentar o Grêmio no Rio Grande do Sul. Por mais que eu vejo sim o Cruzeiro perdendo pontos nessa partida, para o jeito que o Cruzeiro joga, que é muitas das vezes em transição, é um jogo que pode ser bem favorável para a equipe mineira. Já quem eu acho que tem
os 5 jogos mais complicados. Quero deixar bem claro que, na minha opinião, os 3 têm jogos que são, em algum momento, difíceis, fáceis e outros que são mais uma média, mas eu vejo o Flamengo tendo a sequência mais complicada, principalmente os 2 primeiros jogos, onde o Flamengo joga fora de casa contra a equipe do Botafogo. É um clássico. E por mais que o Flamengo, por exemplo, nesse Campeonato Brasileiro, em 4 partidas nos clássicos, tenha jogado os 4 no Maracanã, isso faz, obviamente, muita diferença. Dessa vez será no Newton Santos. Então o Flamengo com certeza estará jogando fora de casa. Na partida contra a equipe do Palmeiras, ali é uma divisão. O Flamengo vai estar jogando em casa. E um dos 2 jogos do Flamengo como mandante nessa sequência é contra o Palmeiras, então é difícil. E no outro jogo que eu vejo que o Flamengo também pode desperdiçar pontos é contra o São Paulo. Mas eu acho que o Flamengo tem boa chance de conquistar os 3 pontos contra o São Paulo. Por que eu não coloquei, por exemplo, a sequência do Palmeiras? Nem a mais fácil, nem a mais difícil. Não é a mais difícil porque dos 5 jogos o Palmeiras joga 3 em casa e eu acho isso uma vantagem muito grande. Também não considero a mais fraca porque dos 5 jogos ele tem um clássico, que é contra a equipe do Santos, e tem Flamengo e Cruzeiro em sequência. Então eu vejo os jogos do Palmeiras ali na média. Na minha opinião, nessa sequência de 5 jogos, o Palmeiras tem a sequência mais fácil. Nessa sequência de 5 jogos, embora o Palmeiras enfrente o Flamengo e o Cruzeiro, que são 2 times que estão ali na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, para mim o Palmeiras tem 3 jogos que é bem provável que o Palmeiras conquiste a vitória, que é os jogos contra o Bragantino em casa, Juventude fora de casa e Santos em casa. Então vejo que o Palmeiras, para mim, tem a sequência mais fácil. O Flamengo, para mim, tem a sequência mais difícil. O Flamengo enfrenta o Botafogo fora de casa. O Flamengo enfrenta o Palmeiras em casa e enfrenta o São Paulo fora de casa. O Flamengo tem muita dificuldade de vencer o São Paulo fora de casa. O Flamengo enfrenta o Fortaleza e o Sport, que hoje são 2 equipes que estão ali na disputa contra o rebaixamento. Porém, o Fortaleza é fora de casa e aí sim o Sport em casa. Acho assim que de todos ali o Flamengo tem por muito a sequência mais difícil. Vejo inclusive o Flamengo sendo o time que mais vai perder pontos nessa sequência. Então para mim, Palmeiras tem a sequência mais fácil e o Flamengo tem a sequência mais difícil. É isso. Se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima.